Num dia bem cinza e deprimente, dentro do que parecia um hospital abandonado bem no meio do mato, dava para ver um garoto chamado Haishin Tozaka, mexendo numa pilha de prontuários médicos antigos. No segundo em que ele entendeu o que estava lendo, o rosto dele se contorceu de choque puro. Sem conseguir aceitar aquilo, ele jogou a pasta na parede com toda a força. Dominado pelo peso das emoções, Haishin começou a desabar devagar. De repente, ele congelou. Passos ecoavam pelo corredor, ficando cada vez mais perto a cada segundo. Um medo profundo subiu pela espinha dele. Coisas estranhas vinham acontecendo ao redor dele já fazia um bom tempo. E naquele exato momento, ele soube que estava sendo caçado pelo monstro do qual vinha fugindo. Quando a porta rangeu e se abriu, Haishin já tinha aceitado o próprio destino. Nem tentou reagir. Uma entidade escura flutuante veio deslizando na direção dele. O rosto dela estava borrado, mas dava para ver claramente o formato de uma garota de cabelo comprido. Com uma expressão derrotada, Haishin perguntou baixinho para a criatura ir com calma com ele, achando que isso ia deixá-la feliz. Mas a criatura não teve piedade nenhuma. Sem hesitar, ela cravou os dentes longos e afiados na carne dele. Num piscar de olhos, o corpo dela se contorceu e se transformou em algo bem pior. Existe, meu Deus! O capeta existe! O Satanás existe! Uma criatura horrenda com forma de aranha. Ali, Haishin soube que não tinha mais escapatória. Porém, esse monstro não era estranho para ele. Na verdade, ele lembrava perfeitamente da primeira vez que tinha encontrado a coisa. Se a memória não falhava, tudo começou no verão do primeiro ano dele na cidade, depois que saiu da cidade natal. Numa manhã ensolarada, no quarto da República, Haishin acordou de repente com o barulho alto do ar-condicionado. Ele tentou consertar, e só então percebeu que o aparelho estava entupido por uma aranha gigantesca que morava lá dentro. Como ainda era cedo, ele decidiu se arrumar e se preparar para a faculdade primeiro. Enquanto se vestia, o pensamento voltou para a aranha. Pelo tamanho dela, era impossível que tivesse saído do ar-condicionado. Mesmo assim, com a faculdade na cabeça e sem tempo para lidar com aquilo, ele empurrou o pensamento para o fundo da mente. Você é retardado por acaso? Parece que não refletiu bem sobre o assunto. Quando ligou a TV para pegar as notícias sobre o recente desaparecimento do professor Seigo Kusuninoi da Universidade Uel, ele notou algo estranho. O lado da cama dele agora estava completamente coberto de teias de aranha. Isso não fazia o menor sentido. Ele tinha certeza absoluta de que não tinha nada ali na noite anterior. A ideia de que uma aranha tão grande pudesse ter feito tudo aquilo em poucas horas, enquanto ele dormia, era ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. Sem mais tempo, Haishin saiu correndo para a faculdade, até brincando e dando tchau pro novo bichinho de estimação aranha. No começo, ele achou que a aranha ia embora sozinha, mas não foi o que aconteceu. As teias apareciam todo santo dia. Devagar, a preocupação e a curiosidade foram crescendo dentro dele. Que tipo de aranha era aquela, afinal? Determinado a descobrir, ele vasculhou livros e artigos na biblioteca da universidade, mas não achou nada. No fim, Haishin desistiu. Afinal, o ser humano acaba se acostumando com as coisas que vive repetidamente. Ainda assim, ele se perguntava até quando isso ia durar. Os dias foram passando e Haishin acabou se acostumando com a aranha dividindo o apartamento com ele. Numa noite, depois de voltar do trabalho, ele ligou a TV de novo para ver as notícias. Outro desaparecimento tinha acontecido em Tóquio. Segundo a manchete, a estudante desaparecida morava perigosamente perto da república dele. Os pensamentos dele foram interrompidos de repente quando o despertador tocou. Ele tinha planos para aquele dia. Um encontro com a namorada. Haishin estava saindo com Kyoko havia um mês e sentia que finalmente era hora de aprofundar o relacionamento. Enquanto arrumava a mochila, algo o parou. Teias de aranha estavam grudadas no batente da porta. Achando que era só um acidente, ele ignorou e saiu. Não percebeu que algo nas sombras estava observando ele, furioso. Depois de uma curta viagem de carro, Haishin e Kyoko chegaram ao aquário. Ver o sorriso dela o deixou genuinamente feliz. Kyoko, com aquele charme inocente, ficava maravilhada com tudo ao redor. Ela até disse que parecia que estavam no fundo do oceano, porque aquele lugar sempre tinha sido um dos sonhos dela. A alegria nos olhos brilhantes dela era impossível de ignorar. Olhando para ela, Haishin não conseguia parar de se perguntar por que alguém como ela estava namorando ele. Para ser sincero, ele ainda não acreditava nisso. Perdido nos pensamentos, ele mal ouviu Kyoko falando com ele. Ela disse que estava preocupada com ele e lembrou que ele tinha mencionado querer conversar sobre algo importante. Mesmo assim, sabendo como os encontros deles eram raros por causa das agendas lotadas, ela pediu para ele esquecer as preocupações por enquanto e só aproveitar o dia. E ele aproveitou. Noite caiu. Depois de deixar Kyoko na estação,
Heishin voltou para casa. O coração dele estava leve, repassando todos os momentos que tinham vivido juntos. Mas no instante em que chegou no apartamento, a felicidade evaporou. A porta da frente estava completamente coberta de teias. Ele quase tropeçou nelas. E assim, o bom humor sumiu num segundo. Porém, o pior ainda estava por vir. No começo, Heishin achou que as teias estavam só na porta da frente. Mas assim que entrou no apartamento, ele congelou. O lugar inteiro estava completamente tomado por teias. Nunca tinha sido tão ruim. O que tornava tudo ainda mais perturbador era o fato de que aquela quantidade de teia não podia ter sido feita em poucas horas. Quando olhou mais de perto, ele notou outra coisa. Essas teias eram diferentes. Elas pareciam erradas. Era quase como se alguém tivesse se enfurecido e deixado o caos para trás. As teias passavam exatamente essa sensação. Então algo ainda mais aterrorizante chamou a atenção dele. Cabelo humano. Heishin ficou olhando aquilo sem acreditar. Isso não era pouca coisa, e os pensamentos dele começaram a rodar. Ele tentou se convencer de que estava tudo bem, que estava só viajando. Mas por mais que tentasse mentir para si mesmo, ele sabia a verdade. Ele estava com medo. Nada daquilo fazia sentido. Ele não tinha visto sinal de invasor nenhum. E como as janelas ainda estavam bem fechadas, ele tinha certeza de uma coisa. A aranha ainda estava dentro do apartamento. O que mais o incomodava era o cabelo. Mesmo assim, sozinho num espaço tão grande, ele tentou se acalmar uma última vez. Talvez as teias estivessem só sujas. Talvez só parecesse cabelo. Depois de finalmente acalmar os nervos, Heishin decidiu ir dormir, torcendo para que tudo estivesse normal no dia seguinte. Não, você é burro, cara, que loucura. Mas essa esperança não durou muito. No momento em que ia fechar os olhos, uma brisa fria passou pelo quarto. De repente, uma silhueta negra em forma de garota apareceu bem na frente dele. Apavorado, Heishin gritou: "Quem está aí?" Uma garota de cabelo longo, preto e sedoso deu um passo à frente. A beleza dela era inegável, e Heishin ficou olhando em choque. Os olhos vermelhos brilhantes dela o hipnotizaram de um jeito que ele nunca tinha sentido antes. Antes mesmo de perceber, a garota se inclinou sobre ele, um movimento lento e deliberado. Sem aviso, ela beijou o pescoço dele e lambeu com a língua úmida. Heishin ficou completamente atordoado, tentando entender o que estava acontecendo. Vendo que ela usava uniforme escolar, ele tentou se manter calmo, achando que ela podia estar perdida ou com algum problema. Esse foi o erro dele. De repente, ela mordeu ele com as presas. A dor foi lancinante, e ele percebeu que ela estava sugando o sangue dele. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu. Depois sentiu outra coisa, algo entrando no corpo dele. Quando tentou empurrá-la, ela de repente o beijou na boca. Que demais! A mente dele gritava para se mexer, mas o corpo se recusava a obedecer. Era como se ele não tivesse mais controle sobre si mesmo. O corpo dele começou a se mover sozinho. A garota parecia estar gostando. Heishin tentou lutar. Ele não queria aquilo. Se cedesse, era como se estivesse traindo Kyoko e tudo que eles tinham. Por um minuto que pareceu eterno, os dois ficaram entrelaçados. Então, de repente, o controle voltou para ele. Ele tentou fugir imediatamente, mas antes mesmo de chegar na porta, a garota o parou com as teias. Mais uma vez, o corpo dele congelou. Ela não ia deixar ele ir. A teia apertou e ela puxou ele de volta. Eles começaram a se beijar de novo. E dessa vez ele não tinha mais força para resistir. O que mais doía era perceber que uma parte dele estava começando a gostar. Ele achava ela linda, carismática, mas no fundo sabia a verdade. Aquilo não era humano. Era um monstro. Enquanto isso, em outro lugar, o corpo de uma aluna do segundo ano chamada Yuko Maibara, da cidade de Ashinosaka, que estava desaparecida há algum tempo, finalmente foi encontrado. Segundo as notícias, havia algo terrivelmente errado com o cadáver. Todos os órgãos dela, inclusive o cérebro, tinham sido removidos. A polícia imediatamente abriu investigação sobre esse assassinato brutal. Mas a pergunta que ficava era: será que eles algum dia descobririam a verdade por trás da morte dela? Para Heishin, porém, aquela noite marcou o momento em que o monstro charmoso o prendeu completamente. Incapaz de se mexer, incapaz de lutar, incapaz de se salvar. No dia seguinte, na delegacia, o policial Daisuke Ono se encontrou com Yoshiaki Matsui, o principal perito forense do departamento, para revisar os resultados da autópsia. Para decepção dele, nem Matsui conseguiu chegar a uma conclusão. Era a primeira vez que ele via um corpo numa condição tão inexplicável. Por mais esforço que os investigadores fizessem, ainda não conseguiam determinar a aparência original da garota desaparecida. A maior parte dos órgãos internos tinha sumido. Partes dos ossos tinham sido cortadas. Só restavam um braço e uma perna, ligados ao corpo por uma fina tira de pele.
Só de imaginar, já dava arrepio em qualquer um. O cadáver de Yuko Maibara parecia resto de comida de animal selvagem. Segundo a teoria de Daisuke Ono, o assassino talvez tivesse devorado a maior parte do corpo para impedir que a arma do crime fosse identificada. Destruindo as evidências, o assassino poderia apagar qualquer pista clara. Embora a teoria parecesse razoável, não tinha como provar. Nessa altura nada podia ser confirmado. Nem a cena do crime nem o cadáver mostravam qualquer vestígio que combinasse com o animal. Mesmo que algo tivesse comido ela e apagado os rastros, não havia evidência sólida para sustentar isso. Yoshiaki Matsui acreditava que a causa da morte tinha sido, muito provavelmente, perda extrema de sangue. Uma grande mancha de sangue tinha sido encontrada no beco onde o crime aconteceu. Por causa disso, ainda havia muitas perguntas sem resposta sobre a morte de Yuko. Para ter certeza, Matsui queria continuar investigando. Para ser sincero, ele pessoalmente achava que esse caso podia envolver algo muito além da compreensão humana, talvez um fantasma ou até um monstro. Porém, o policial Ono não conseguia acreditar em ideias desse tipo. Recusando-se a entreter superstição, ele pegou o laudo da autópsia e se preparou para sair. Antes disso, lembrou Matsui de ligar para ele imediatamente se descobrisse qualquer coisa nova. Assim que Ono saiu, Matsui ficou sozinho. Ele tinha certeza de que o que aconteceu com Yuko não tinha sido obra de um ser humano. Enquanto olhava para o teto do escritório, algo chamou a atenção dele. Uma aranha andando acima dele. Ele de repente percebeu que tinha visto aranhas o dia inteiro. Sentindo-se exausto, Yoshiaki Matsui decidiu encerrar o dia. Arrumou as coisas e caminhou até a porta, pronto para ir para casa e descansar. Mas algo horrível o esperava. No momento em que abriu a porta, ele deu de cara com milhares de aranhas enxameando do outro lado. Num piscar de olhos, Matsui foi dominado e morto sem nem ter chance de reagir. Enquanto isso, de volta ao apartamento de Heishin, o sol já estava alto, mas Heishin ainda estava preso com a garota que tinha usado o corpo dele a noite inteira. Por mais que tentasse se mexer, o corpo dele continuava imobilizado. O sangue dele estava sendo drenado, e mais uma vez ele sentiu algo entrando no corpo. Essa rotina vinha se repetindo há vários dias. A essa altura, Heishin já tinha quase aceitado o destino. Quando a garota finalmente parou, ele tentou falar com ela. Perguntou por que ela estava fazendo aquilo com ele, na esperança de entender as intenções dela. Mas não importava o que dissesse, ela não dava nenhum sinal de que entendia as palavras. Não conseguir se comunicar já era ruim o suficiente, mas Heishin tinha um problema maior. Enquanto a garota se grudava bem do lado dele, ele ligou a TV para ver as notícias. Ele já sabia o que vinha. Na segunda manhã depois de conhecê-la, ele tinha visto a reportagem. O coração dele quase parou de medo. A garota que o segurava tinha o rosto idêntico ao de Yuko Maibara, a vítima que aparecia na tela. Mas isso era impossível. Segundo as notícias, Yuko já estava morta. Então como ela podia estar ali com ele? Essa pergunta consumia a mente dele. Ele tentou pensar em explicações. Talvez fosse irmã de Yuko. Talvez uma colega que fosse idêntica. Mas nada fazia sentido. Se fosse verdade, ela não estaria ali tão casualmente. O uniforme era o mesmo. O rosto era idêntico. Naquele momento, Heishin finalmente entendeu. Algo estava terrivelmente errado. Antes que pudesse pensar mais, começou de novo. O corpo dele parou, enquanto a garota subia em cima dele mais uma vez. Dessa vez, porém, ele notou algo novo. Por uma fração de segundo, ele viu a imagem de uma aranha gigante. O corpo de Heishin já não pertencia mais a ele. Por mais que tentasse resistir, não conseguia se mexer. Estava pregado na cama, paralisado, sem conseguir lutar nem um pouquinho. A garota começou o ritual noturno dela mais uma vez. Enquanto isso, no noticiário, o apresentador anunciou que Yoshiaki Matsui, um homem de 38 anos que trabalhava na delegacia, estava desaparecido havia 20 dias. Claro que a verdade por trás do desaparecimento dele já era conhecida. De volta ao apartamento, Heishin não mostrava mais nenhum sinal de resistência. Não importava o que tentasse, não conseguia escapar da mulher. Toda tentativa falhava. O corpo dele era controlado por uma força desconhecida e arrastado de volta para o quarto. Ele até tentou trancar ela do lado de fora. Mas não importava o que fizesse, ela sempre reaparecia no mesmo lugar no segundo seguinte. Pedir ajuda era inútil. Toda vez que a polícia chegava, ela sumia sem deixar rastro. Por causa disso, Heishin vivia todo dia com o monstro, que sorria enquanto o segurava bem perto. A essa altura, a única coisa que passava pela cabeça de Heishin era a verdade. Por que ela estava fazendo aquilo com ele? Será que ela tirava a energia do sangue dele? Era por isso que ela o beijava tão fundo, paralisando o corpo dele toda vez. Os beijos dela só ficavam mais intensos a cada dia que passava. Eu faria esse acordo.
E você, Yurivete, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Então, durante um desses momentos, o celular de Haishin tocou. Era Kyoko. Ele atendeu na hora. Só pela voz dela já dava para perceber que estava brava e preocupada. Ela deu uma bronca nele por não ir para a faculdade há semanas e por ignorar as mensagens dela. Haishin tentou acalmá-la, mas ela não parava. Os amigos também estavam preocupados, e a voz de Kyoko tremia enquanto falava. Ele disse que estava bem. Inventou desculpas. Falou que não estava se sentindo legal e não queria preocupar ninguém. Mas Kyoko retrucou na hora, dizendo que ignorar ela só piorava as coisas. Ouvir ela chateada por causa dele doeu fundo em Haishin. Mesmo assim, ele não tinha escolha. Não tinha como explicar o que realmente estava acontecendo. Aí veio a pior notícia possível. Kyoko disse que estava por perto e queria passar na casa dele. Até se ofereceu para passar a noite e cuidar dele. A gentileza dela só deixou tudo mais perigoso. No fundo da mente, Haishin sabia de uma coisa com clareza. Se Kyoko entrasse naquele apartamento, o relacionamento deles ia acabar. Enquanto ele tentava desesperadamente pensar em outra desculpa, a garota monstro sorriu baixinho. Era como se ela achasse que aquela era a chance perfeita para separar os dois. Antes que ele pudesse impedir, já era tarde demais. Kyoko estava parada bem na frente da porta dele. Ela entrou no apartamento sem hesitar e se ofereceu para fazer almoço para ele. Como pretendia passar a noite, disse que precisava trocar de roupa no quarto dele. Haishin tentou impedir na hora. Isso só deixou Kyoko desconfiada. Ela perguntou se tinha alguma coisa no quarto que ela não podia ver. Depois de um momento de silêncio, ela provocou com um sorrisinho envergonhado, brincando que talvez ele estivesse vendo algo impróprio. Ela tranquilizou ele, dizendo que entendia essas coisas como mulher. Mas, como namorada, ainda queria saber como ele estava se sentindo. Antes que ele pudesse reagir, Kyoko abriu a porta e entrou correndo. Haishin entrou em pânico, avisando que era perigoso, mas não tinha nada lá. Mais tarde, enquanto Kyoko tomava banho, Haishin ficou parado, se perguntando para onde a garota tinha ido. Nenhuma silhueta, nenhuma presença. Ele percebeu uma coisa: o monstro se escondia toda vez que outra pessoa aparecia. Para não deixar Kyoko preocupada, ele se forçou a se acalmar. Depois de um tempo, Kyoko terminou o banho. Quando voltou, encontrou Haishin sentado quietinho lendo uma revista sobre os recentes casos de assassinatos em série na região. Kyoko então compartilhou umas informações que tinha ouvido sobre o caso. Segundo os boatos, a pessoa que tinha sido presa era inocente. Por causa disso, o medo tinha voltado a se espalhar pela cidade. As pessoas achavam que não era mais seguro andar sozinho à noite. Kyoko também mencionou outra coisa que a deixou perturbada. Pelo que ela sabia, uma das vítimas era uma estudante do ensino médio. Nesse caso, todos os órgãos internos da vítima tinham sido removidos. Isso chocou Haishin. Ele não conseguia entender como aquilo era possível. Segundo as reportagens, o corpo já tinha sido comido. Nada daquilo fazia sentido. Tentando aliviar o clima, Kyoko sugeriu que eles fossem dormir. Porém, o que aconteceu em seguida foi algo que Haishin nunca esperou. Enquanto os dois estavam deitados juntos, o calor do corpo de Kyoko enchia a cama. Apesar da aparência inocente, ela estava claramente animada por estar deitada ao lado dele. Ela foi se aproximando devagar enquanto Haishin ficava cada vez mais nervoso. Para um casal normal, aquilo seria natural, mas por causa do monstro, Haishin tinha que ficar em alerta total. Quando Kyoko tentou dar o primeiro passo e levar as coisas adiante, Haishin a impediu. E a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. Não porque não quisesse, mas porque sabia o que ia acontecer se deixasse continuar. Foi aí que ele sentiu. O monstro estava prestes a aparecer. Com medo pela vida de Kyoko, Haishin de repente a abraçou com força e gritou, implorando para o monstro parar. Kyoko, sem entender nada, achou que a reação dele era para ela. Por causa da atitude desesperada dele, o monstro desapareceu. Mas o estrago já estava feito. Kyoko ficou profundamente magoada e envergonhada. Ela arrumou as coisas em silêncio e se preparou para ir embora. Haishin tentou explicar, mas ela nem conseguia olhar para ele. Disse que precisava de um tempo para organizar os pensamentos. Depois admitiu que talvez ele tivesse razão, que era cedo demais para eles irem tão longe. Falou que tinha se precipitado. Haishin tentou explicar de novo, mas Kyoko estava envergonhada demais para continuar a conversa. Mesmo assim, antes de sair, ela tranquilizou ele. Disse para ele não se sentir culpado e que esperava que ele não começasse a odiá-la. Confessou que o amava. Haishin retribuiu o sentimento,
abraçando ela com força enquanto ela saía pela porta. Mesmo que o dia não tivesse terminado do jeito que nenhum dos dois queria, Kyoko forçou um sorriso e foi embora. Assim que ela saiu, Raishin ficou sozinho de novo no apartamento escuro, cheio de culpa. Antes mesmo de conseguir processar o que tinha acontecido, a garota monstro apareceu mais uma vez. Como era de esperar, ela fez com ele exatamente o que ele tinha se recusado a fazer com Kyoko. No caminho de volta para casa, Kyoko se sentiu aliviada por saber que Raishin não a odiava. Mesmo assim, depois do que rolou, decidiu que ia tomar mais cuidado com as atitudes dela dali para frente. Já tarde da noite, enquanto andava pelas ruas vazias, ela de repente sentiu algo enrolar no pulso dela, uma teia de aranha. Ela tirou rápido, achando que tinha grudado quando saiu do apartamento de Raishin. Mas, por algum motivo, ficou inquieta. Parecia que alguém ou alguma coisa estava observando ela das sombras. Lembrando de todos os desaparecimentos recentes, ela acelerou o passo para casa, sem imaginar que algo terrível a esperava. Quanto a Raishin, ele sempre estava sozinho, e parecia que isso nunca ia mudar. Muito tempo atrás, quando ainda estava no ensino médio, algo sombrio e traumático tinha acontecido com ele. Algo que moldou tudo o que ele se tornou. Naquela época, um cara chamado Junya Akutsu tentou se aproximar e virar amigo de Raishin. Olhando para trás, Akutsu tinha ajudado ele muito mais do que ele esperava. Só de lembrar daqueles dias, Raishin percebia como a vida tinha sido dura com ele por muito tempo. Ele já acreditou que tudo ia mudar algum dia. Mas agora, com essa garota monstro aparecendo do nada e destruindo a vida dele mais uma vez, Raishin começou a se perguntar o quão cruel o mundo podia realmente ser. Semanas tinham se passado desde que a garota apareceu, e Raishin estava começando a ficar irritado com o jeito grudado dela. Pela primeira vez em muito tempo, ele mandou ela ficar longe dele, nem que fosse por um minuto. Tudo o que ela fazia era abraçar ele toda manhã. E não importava o que ele dissesse, ela nunca ficava satisfeita. Quando finalmente teve um momento para respirar, Raishin pegou o celular para ver se Kyoko tinha mandado mensagem. Para alívio dele, ela tinha respondido. Parecia que ela não estava mais remoendo o que aconteceu, mas mesmo assim Raishin queria pedir desculpas direito e fazer alguma coisa por ela. Só que nem isso parecia possível. A garota monstro não conseguia ficar longe dele nem por um minuto. No fim, Raishin ainda não fazia ideia do que aquela mulher estava pensando. Mesmo depois de semanas juntos, ele não sabia nada sobre ela, porque ela estava no quarto dele, nem o que ela injetava nele toda vez que chupava o sangue dele. Era também por isso que o rosto dela era idêntico ao da garota que tinha sido assassinada semanas antes. Raishin estava sobrecarregado de perguntas. Esperar ela falar era inútil. Se quisesse respostas, ia ter que investigar a identidade dela por conta própria. Além disso, a geladeira dele estava quase vazia. Ele decidiu que finalmente era hora de sair e comprar comida. Por sorte, ele notou uma coisa importante. A garota não parecia odiá-lo nem um pouco. Então ele tentou implorar para ela deixar ele sair só por um tempinho, mas ela não entendia as palavras. Ele até mostrou um mapa e tentou explicar para onde ia, mas nada funcionou. Aí Raishin teve uma ideia. Toda vez que tentava expulsar ela, ela sempre voltava para o quarto dele. Isso deu um estalo. Se o objetivo era sobreviver, talvez ele devesse fazer o oposto. Ele decidiu convidar ela para sair com ele. Depois de observar o comportamento dela, Raishin percebeu uma coisa estranha. Toda vez que outra pessoa entrava no quarto dele, como quando Kyoko visitou, a garota desaparecia como fumaça. Ela nunca se mostrava para ninguém além dele. Se a teoria estivesse certa, então, do ponto de vista humano, só Raishin conseguia vê-la. Com isso em mente, ele finalmente conseguiu sair do apartamento e ir ao mercado. Enquanto andava pelos corredores, Raishin esbarrou de repente num velho amigo, Junya Akutsu. Fazia tempo que não se viam. Akutsu o convidou para ir até o apartamento dele tomar uma para colocar o papo em dia. Ele também admitiu que estava preocupado com Raishin, porque não via ele na faculdade ultimamente. Raishin também estava pálido, quase doente. Akutsu não fazia ideia de que o amigo estava sendo assombrado por um monstro disfarçado de garota. Enquanto conversavam, Akutsu perguntou casualmente sobre o relacionamento de Raishin com Kyoko. Como todo cara curioso, ele brincou perguntando se Raishin tinha beijado ela no encontro do aquário. Ouvir aquilo fez Raishin se sentir culpado de novo. O relacionamento dele com Kyoko já tinha sido abalado por causa do que aconteceu naquela noite. Achando que era só uma briguinha de casal, Akutsu tentou animar ele. Até começou a se gabar de como era experiente em romance, prometendo dar umas dicas para Raishin para que o próximo encontro não desse errado.
Akutsu podia ser um pouco exagerado às vezes, mas Raishin era grato por ter ele como amigo. Eles conversaram por horas. Eventualmente, Akutsu percebeu que os cigarros tinham acabado e se ofereceu para comprar mais. Enquanto ele estava fora, Raishin saiu para a varanda para tomar um ar fresco. A brisa fria da noite envolvia a pele dele. Perto dali, o vizinho de Akutsu estava tocando violão, uma música suave preenchendo o fundo. Enquanto escutava, Raishin de repente pensou na garota monstro de novo. Isso deu um estalo. Percebeu que talvez ela não se revelasse em lugares cheios de gente. Mesmo assim, a ideia de que ela podia se transformar em aranha e segui-lo para qualquer lugar dava um calafrio. E se ele nunca conseguisse escapar dela? Por enquanto, ele se agarrava a uma esperança. Talvez enquanto estivesse com outras pessoas, o monstro não aparecesse. Pelo menos era o que ele queria acreditar. Assim que o coração dele começou a se acalmar, algo inesperado aconteceu. Uma aranha surgiu do nada. Antes que Raishin pudesse reagir, Akutsu Jr. chegou, trazendo maços novos de cigarro para eles. Mas aí Raishin notou algo que fez o estômago dele revirar. Uma teia de aranha grudada no ombro de Akutsu Jr. Ele soube na hora que, não importava o que fizesse, o monstro não ia embora. Preocupado que o amigo pudesse ser puxado para esse pesadelo, Raishin perguntou de onde tinha vindo aquela teia. Akutsu explicou que tinha pegado um atalho no caminho e se enrolou numa teia. Raishin tentou se acalmar. Aranhas não o assustavam, exceto aquela garota. Contanto que não fosse ela, ele dizia para si mesmo, tudo ia ficar bem. Mas no fundo, o corpo dele traía. Logo as coisas começaram a sair do controle. Raishin se viu do lado de fora do apartamento, diante de uma cena horrenda. Corpos mortos espalhados por todo lado. Alguns estavam faltando pernas, outros esmagados. A visão pior de todas era um corpo enrolado inteiro em teia de aranha. O dele próprio. O pesadelo de Raishin chegou ao ápice, e ele acordou de repente. Tinha sido só um sonho. Depois de beber pesado na noite anterior, tanto Akutsu quanto Raishin tinham apagado. Mesmo assim, a garota monstro tinha feito o ritual noturno dela com Raishin. Agora, enquanto ela sugava o sangue dele na varanda, Akutsu acordou, confuso, e perguntou para Raishin o que estava acontecendo. Mas Raishin já tinha se perdido no desespero, louco para escapar do monstro. Sem conseguir explicar o que rolava, Akutsu não entendia a situação e tentou acalmá-lo. O pânico tomou conta de Raishin. Para piorar, a garota monstro tinha começado a tentar falar. Sabendo do perigo, Raishin decidiu que precisava sair dali imediatamente. Quando Akutsu perguntou o que estava acontecendo, Raishin só disse que tinha surgido algo urgente e saiu correndo. Ele percebeu que ficar com os outros não ia resolver nada. Enquanto corria para casa, pensou em se afastar de Kyoko também. Não queria colocar os amigos ou as pessoas que amava em risco. Esse monstro não era uma ameaça comum. Era mortal. Passando pelo parquinho, os medos de Raishin se confirmaram. O vizinho que tinha cantado mais cedo estava morto, amarrado e pendurado nas grades do parquinho. Parte dos órgãos internos dele tinha sido removida, igualzinho nos outros assassinatos. Tudo estava começando a fazer sentido. O estômago de Raishin revirou. Ele lembrou de um caso envolvendo uma garota do ensino médio cujos órgãos internos tinham sido removidos. Naquele momento, ele finalmente entendeu quem era o verdadeiro culpado por trás dos assassinatos misteriosos. Sabendo que as coisas estavam saindo do controle, Raishin decidiu conversar com o tio dele, Daisuke Ono, que era policial. Durante o jantar, Daisuke preparou um hot pot para eles, tentando deixar a conversa mais leve. Assim que Raishin perguntou sobre os incidentes recentes na cidade, o rosto de Daisuke desabou. Ele parecia derrotado. As chances de pegar esse serial killer estão cada vez menores, admitiu Daisuke. E para piorar, o chefe tá me criticando por arriscar a vida no campo. O time de perícia também não ajuda muito. Por um momento, até o hot pot perdeu a graça, pesado pelos horrores dos assassinatos. Daisuke então olhou para Raishin e se perguntou por que o sobrinho estava tão interessado nesses casos. Mas vendo o quanto Raishin estava determinado, decidiu contar tudo o que sabia. No total, tinha 6 vítimas que Raishin já tinha ouvido falar até ali. A primeira vítima era um membro honorário da empresa de construção Okata Shingo 37. A causa da morte parecia envolver uma máquina industrial, então não foi muito discutida no começo. A segunda vítima era Yuko Maibara, de 17 anos. Poucos dias antes de encontrarem o corpo dela, a polícia tinha recebido uma denúncia de desaparecimento. O relatório dizia que todos os órgãos internos dela tinham sido removidos, mas a descrição mal capturava o horror.
O corpo dela parecia que tinha sido atacado por alguma criatura monstruosa. Daisuke achava o caso esquisito igual. A perícia sugeria que os ferimentos eram tão incomuns que quase pareciam obra de um fantasma ou monstro. A terceira vítima teve as mãos e os pés cortados, que foram colocados no átrio da universidade. Os membros da quarta vítima foram arrumados como se fosse algum ritual, e o tronco segurava a cabeça decepada. O corpo da quinta vítima tinha sido dissecado de forma uniforme e espalhado pela estrada sem cuidado nenhum. E aí tinha a sexta vítima. Ouvindo esses relatos horríveis, Reishin perguntou pro tio se era possível que todos os assassinatos tivessem sido feitos pela mesma pessoa. Daisuke parou, depois notou uma conexão perturbadora. Começando pela Yuko, todas as vítimas tinham um padrão parecido. Órgãos internos removidos. Alguns órgãos, inclusive o cérebro, tinham sido tirados de 4 das vítimas. O estômago da terceira vítima sumiu. O fígado da quarta vítima foi removido. A quinta vítima estava sem um pulmão e os rins. Apesar de tudo isso, ninguém conseguia determinar o motivo do assassino. Era um louco, um pervertido com fetiche por órgãos, ou outra coisa. Daisuke tinha certeza de que, apesar do que os outros no escritório achavam, esses crimes não podiam ser atribuídos a um fantasma ou monstro. Mas Reishin já sabia a verdade. Esses assassinatos não eram obra de um humano. A entidade era algo completamente diferente. Algo que fingia parecer humano. Reishin percebeu que assim que Daisuke chegasse, o monstro ia sumir e se esconder em algum lugar. Ou talvez tivesse mais na história do que ele entendia ainda. Sem querer revelar muito, Reishin guardou o conhecimento para si mesmo. Sabia que o tio não ia acreditar nele tão fácil. Enquanto começavam a comer, Daisuke recebeu uma ligação. Outra vítima tinha sido descoberta. A sétima. Vendo o tio sair, Reishin sentiu uma pontada de culpa. Sentiu pena dele. Embora não pudesse falar nada sobre os assassinatos, tinha certeza de que o monstro estava por trás deles. Assim que Daisuke saiu, Reishin foi pro quarto dele. Como esperado, a garota monstro estava esperando por ele. Ela o abraçou, e ele se perguntou onde ela tinha estado antes de chegar. Quando o vizinho foi morto, as notícias já tinham reportado a sétima vítima. Mesmo assim, Reishin não conseguia achar rastro do monstro. Era tudo coincidência, ou ele estava viajando. Não tinha evidência para responder isso. Reishin não sabia o que fazer com ela, mas uma coisa era certa. Se ela machucasse alguém que ele amava, ele não ia hesitar em pará-la de qualquer jeito necessário. E mesmo assim, todo dia, ela voltava para ele. Dessa vez, os movimentos dela eram mais intensos, e Reishin se sentia cada vez mais desconfortável. Se sentia sem esperança. O jeito que ela o manipulava, imitando ações de amantes, era insuportável. E o pior, ele não tinha feito nada disso com Kyoko, a namorada de verdade dele. Isso tornava a experiência ainda mais insuportável. Porém, não importava o que fizesse, ele não conseguia lutar de jeito nenhum. Enquanto tremia de medo e raiva, essa garota tremia literalmente de alegria. Enquanto isso, em algum lugar na universidade, Kyoko e Akutsu acabaram se esbarrando na mesma aula. Como era a única hora que podiam conversar, Akutsu aproveitou na hora para perguntar para Kyoko sobre Reishin. Enquanto ela trabalhava num dos quadros dela, Akutsu contou que tinha encontrado Reishin outro dia e convidado ele para o apartamento dele para tomar um trago. Mas a sequência de eventos seguintes chocou Akutsu até o fundo. Ele tentou resumir tudo para Kyoko, dizendo que Reishin tinha agido estranho naquele dia. Além disso, a descoberta da vítima assassinada piorou tudo. Vendo a preocupação nos olhos de Kyoko, Akutsu garantiu na hora que Reishin estava bem, e que a polícia já tinha interrogado ele. Embora testemunhar o corpo desmembrado já tivesse traumatizado Akutsu, ver o quanto Reishin estava aflito aquela noite fez ele se perguntar o que realmente estava acontecendo. Não importava como pensassem, o comportamento de Reishin era definitivamente estranho, e Kyoko não podia negar também. No dia que visitou o apartamento dele, ela sentiu a mesma vibe esquisita. Normalmente, entrar no quarto de alguém não cria uma sensação assim. Mas quando Kyoko entrou no quarto de Reishin, aquela sensação exata bateu nela. Reishin, conhecido por todo mundo como um cara alegre e sorridente, de repente estava só com medo. Por algum motivo, tanto Kyoko quanto Akutsu notaram que Reishin tinha ficado estranho e parecia totalmente aterrorizado. Esse comportamento aparentemente começou 2 semanas antes, no mesmo dia que as autoridades encontraram a terceira vítima no caso bizarro de assassinatos. Como a situação de Reishin estava saindo do controle, Kyoko decidiu passar para ver ele depois da aula.
Akutsu concordou que era uma boa ideia, com medo de que, se não vissem ele regularmente, ele pudesse ser a próxima pessoa a assumir do nada. No fim das contas, eles sabiam que só podiam fazer o que dava por enquanto, e não tinha outro jeito de ajudar. Por ora, como ainda estavam trabalhando no projeto da aula de artes, observando o trabalho de Kyoko. Kyoko explicou que aquele quadro não era só um banho de floresta, mas uma expressão de ar. Para ela, não era só o ar em si que formava o mundo. Era a composição dos componentes dele. Expressar esses componentes através de cores era o jeito favorito dela de pintar. A parte cinza representava oxigênio, enquanto o amarelo representava dióxido de carbono. Ela também planejava incluir muitas partículas minúsculas espalhadas por todo lado, desenhando elas com o máximo de detalhe possível. Enquanto continuavam batendo papo, Akutsu de repente notou um monte de quadros esquisitos escondidos atrás das cortinas. Olhando mais de perto, ficou chocado ao ver que eram mais gore do que criativos. Kyoko explicou que aquilo era obra de Fukutani, um dos alunos. Pelo que sabia, ele pintava esse tipo de trabalho perturbador com frequência. Para ele, morte e destruição simbolizavam vida e criação. Embora esses temas fossem meio comuns na mente de artistas, o detalhe em um dos quadros parecia exatamente a imagem do corpo morto do vizinho de Akutsu. Isso chocou Akutsu até o fundo. Ele perguntou na hora para Kyoko como entrar em contato com Fukutani, querendo perguntar algo importante para ele. Num dia ensolarado, Reishin e o irmão mais velho dele foram pescar. Enquanto estavam prestes a voltar para casa, algo além da imaginação mais louca de Reishin aconteceu. O irmão mais velho dele foi esfaqueado sem piedade por um homem desconhecido enquanto tentava salvá-lo. Reishin olhou para o corpo moribundo do irmão, desejando que pudesse ter tomado o lugar dele. O irmão dele perguntou fraquinho por que Reishin era o que estava vivo. Por que não os dois? Enquanto Reishin se sentia cada vez mais aflito, ele acordou de repente do sonho. Percebeu que tinha sido só um pesadelo e sentiu um alívio imediato. Ele sabia bem que o irmão dele nunca diria uma coisa assim. Enquanto começava a se sentir para baixo, a garota monstro esticou a mão e tocou nele como se tentasse confortá-lo. No começo, Reishin tentou impedir. Porém, ela usou o poder dela para forçar o corpo dele a ficar parado. Surpreendentemente, em vez de deixá-lo desconfortável, as ações dela na verdade ajudaram ele a se acalmar. Pela primeira vez em muito tempo, Reishin finalmente se abriu com alguém sobre o que realmente sentia em relação ao incidente de anos atrás. Ele percebeu que sofria de culpa do sobrevivente. Desde que o irmão morreu, Reishin sempre sentiu que era o culpado pela morte trágica do irmão. Quando foi resgatado na época, em vez de ser consolado, os pais dele perguntaram por que ele era o que tinha sobrevivido. Naquele momento, Reishin percebeu que por causa do irmão, ele nunca ia receber o mesmo amor dos outros. Depois disso, as pessoas olhavam para ele com olhos silenciosos e julgadores. Por causa disso, ele parou de se aproximar dos outros de vez. A única pessoa que realmente se importava com ele era o tio dele, Daisuke, que morava em Tóquio. Por muito tempo, Reishin se sentiu completamente sozinho. Estava solitário a maior parte do tempo, e fingir ser forte só piorava as coisas. Ouvir tudo isso fez o monstro simpatizar com ele. Surpreendentemente, ela tentou confortá-lo, garantindo que ia ficar sempre do lado dele a partir dali. Depois de se mudar para essa cidade nova, Reishin finalmente ganhou uma namorada e um amigo. Para ele, eles pareciam bons demais para merecer alguém como ele. Por isso, pela primeira vez, Reishin pediu gentilmente para a garota devolver a vida normal dele. Porém, parecia que isso nunca ia acontecer de verdade. Nos dias seguintes, Reishin foi se acostumando devagar a viver com ela. Desde que o tio Daisuke visitou, Reishin começou a observar com cuidado os movimentos do monstro à noite. O que mais o inquietava era que ela nunca saía do lado dele enquanto dormia. Mesmo assim, de vez em quando, ela sumia por horas. Não muito depois, os corpos de novas vítimas dos casos estranhos de assassinato eram descobertos. O terceiro caso aconteceu logo depois que Kyoko visitou o apartamento dele. Os outros ocorreram enquanto Reishin estava fora também. Embora a teoria dele ainda estivesse se formando, o padrão estava ficando claro. Como só tinham passado 5 dias desde que começou a observar ela, Reishin continuava cauteloso e discreto. Não importava o quanto observasse de perto, não tinha sinais claros para seguir. Na verdade, parecia que ela só curtia provocá-lo a noite toda. Olhando para o rosto lindo dela, Reishin se lembrava que ela não era a verdadeira Yuko. Se esse monstro realmente matou ela e consumiu os órgãos dela, então sangue humano sozinho podia não ser a única fonte de comida dela. O comportamento dela com ele era estranho e confuso.
No fundo, Heishin se perguntava por que ela ainda não tinha matado ele. Se ela realmente precisava de humanos para sobreviver. Depois de confirmar as suspeitas, ele ficava ainda mais cuidadoso. Se outra vítima aparecesse logo, a culpa dela seria inegável. Mesmo se Heishin quisesse entregá-la para a polícia, sabia que ela sumiria num instante. Por isso decidiu entrar no jogo dela por enquanto. Assim que tivesse prova inegável, planejava se livrar dela ele mesmo.